Calma, calma que eu tô chegando. Calma aí. Cheguei. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. É o seguinte, hoje eu quero falar sobre 4 livros. Todos eles estarão na descrição do vídeo. Tem livros que quando você lê e termina, você fala, pô, que história linda, né? Esses livros que eu vou mostrar aqui, você lê e fica tipo, cara, eu acho que eu preciso de um café ou de um abraço. Mas é sério, você fecha o livro e você fica meio esquisito, assim, sabe? Sabe quando você entra num cômodo pra pegar alguma coisa e esquece o que foi pegar? É exatamente isso. Você sabe que aconteceu alguma coisa, mas não sabe explicar o que. Esses livros, ele não tem uma cena cinematográfica ou aquela música imaginária tocando, sabe? Eles simplesmente dão um tapinha nas suas costas e vão embora e você fica ali pensando o que está acontecendo, né? São livros que não dá para esquecer. E uma coisa que une estes livros, né? Esses 4 livros, que são A Metamorfose, Gente Pobre, A Hora da Estrela e A Morte de Ivan Illich. Porque eu fico pensando, estes livros, eles não são tristes de um jeito bonito, sabe? E eles nem fazem questão de te emocionar. Eles simplesmente são a verdade nua e crua da vida, sabe? Ou seja, são livros que nada acontece, mas ao mesmo tempo está acontecendo tudo. Então vamos pro primeiro livro, A Metamorfose. É um clássico sobre a vida adulta, talvez, sobre os problemas da vida adulta, né? Porque imagina comigo, você acorda atrasado e pensando assim, eu não queria ir trabalhar hoje. E o Gregor Samsa, o personagem principal, ele foi além disso. Imagina você acordar e ser um inseto e virar um inseto. Simples assim, você acorda e tinha virado um inseto. E honestamente, isso nem é a coisa mais estranha do livro. E o mais estranho é que nas primeiras páginas, a preocupação dele não é tipo, meu Deus do céu, eu virei um inseto. Mas é, meu Deus, eu tô atrasado para ir pro serviço. Olha a ideia dele. E isso já diz muita coisa, né? Só essa ideia, só essa primeira frase já diz muita coisa. Mas aí o negócio começa a ficar mais preocupante. Porque o Gregor, ele ainda é o Gregor mesmo sendo um inseto. Ele pensa, ele se preocupa, ele sente, ele se preocupa com a família, é claro, né? Só que aos poucos ninguém mais vê ele assim, sabe? E aí vem um incômodo, porque não é sobre virar um inseto, é sobre o momento em que as pessoas começam a te tratar, sabe? As pessoas começam a te tratar como se você não fosse uma pessoa, se você não fosse alguém. Jogava no quarto de Gregor tudo aquilo que não tinha utilidade imediata. Ou seja, para as pessoas ao lado de Gregor, ele não servia mais, sabe? Sendo que as pessoas começavam até a jogar lixo no quarto dele, entendeu? Porque para essas pessoas ele era simplesmente um inseto e não mais o Gregor, mesmo ele sendo o Gregor, tendo sentimento, sabe? E aí eu fico pensando quanto tempo leva para uma pessoa deixar de ser visto como uma pessoa. Tipo, se você parar de ser útil, se você mudar, tipo, não se encaixar mais na sociedade, não se encaixar mais naquelas pessoas que estão ao seu redor, quanto tempo até você virar mais um problema no canto ali da sala, sabe? É essa a ideia. Por isso que mexe muito com a gente esse livro. E uma outra coisa também que nós temos que ficar esperto é: e se nós formos a família do Gregor para alguém, sabe? A gente não tá, nós não estamos enxergando
o próximo, não estamos enxergando a dor do próximo, sabe? Pô, leiam Metamorfose. Nada melhor do que falar sobre livro e tomar café. Cara, perfeito. Agora vamos para Dostoiévski, né? Gente pobre, não se preocupa que aqui não tem nenhuma transformação de inseto, não tem plot twist. É basicamente duas pessoas trocando cartas e só isso. E aí você pensa, tá, mas e daí? O que que acontece? Só que daí você percebe que cada carta escrita é como se fosse um pedido de licença para existir. O Makar Dievushkin, não sei como que é que fala, mas ele escreve nas cartas dele como se não quisesse incomodar as outras pessoas ou incomodar o destinatário dele, né? A pessoa que ele tá mandando as cartas. Sabe? Eu acho que ele é aquela pessoa que pede desculpa por qualquer coisa, sabe? Por coisas que até não fez, ele pede desculpa. Sendo que tem uma frase que me marcou muito, que ele fala, como que é? Eu sou um homem pequeno e insignificante. E isso é muito sério, né? O pior é que não é um exagero, sabe? Porque ele realmente acredita nisso. E aí você vai lendo, lendo e lendo e começa a dar um desconforto em você. Porque ele não quer grandes coisas, sabe? Ele não quer conquistar carro, não quer ter dinheiro, não quer nada, ele não quer nada, absolutamente nada. Ele não quer ser rico, não quer mudar o mundo. A única coisa que ele quer é ser tratado com um mínimo de dignidade, o que é normal, o que deveria acontecer, né? Só que mesmo assim, isso parece difícil para ele. Ser tratado com um mínimo de dignidade é difícil para ele. Olha essa loucura, né? E aí vem uma pergunta na minha mente, tipo, em que momento alguém aprende a ser pequeno? Porque ninguém nasce pensando assim que não quer nada, entendeu? Da vida. E aí eu fico pensando, será que foi a vida que deixou a pessoa dessa forma, pensar dessa forma? Será que foi as pequenas humilhações do dia a dia? Ou pior, né? Será que tem pessoas que vivem a vida toda assim e ninguém percebe? E realmente tem. E pode estar do nosso lado e a gente não percebe, sabe? Porque, tipo assim, diferente do Gregor que virou um inseto, o Makar Devushkin, não sei como que fala, ele sempre foi gente, sabe? E mesmo assim, ele foi diminuído. Ou seja, é muito sério isso, né? E o mais perigoso é pensar que tem pessoas ao nosso lado que pensam isso delas mesmas, sabe? De que não valem nada, de que não querem nada, entendeu? E muitas das vezes são pessoas que a gente tá perto e nem repara, né? É muito louco. Então leiam Gente Pobre, que é maravilhoso. Só para lembrar, se você já leu algum desses livros que eu falei, comentam aí o que acharam de cada um. E se vocês quiserem comprar também, eu vou deixar o link na descrição, tá? O próximo, A Hora da Estrela, Clarice Lispector. Maravilhoso. Aqui fala sobre a Macabea. Esse é o personagem. Essa é a personagem, né? E é o tipo de personagem que, se passasse por você na rua, você simplesmente ignorava, sabe? É simplesmente só mais uma pessoa que não incomoda. E o ponto aqui é que a Macabea, ela não chama atenção. Ela não é carismática, não tem grandes sonhos, não tem grandes falas, ela simplesmente existe. E só. E o mais estranho é que o livro simplesmente é isso, mostrar a vida de alguém que simplesmente vive, só vive, entendeu? Já que sou, o jeito é ser. Isso resume Macabea. Ela simplesmente é e só. Ela é uma personagem que ela parece ter nascido já fora do tempo ou do ritmo do mundo. E a verdade é que, tipo assim, mesmo ela fora do ritmo,
o mundo não vai parar por causa dela. Ninguém vai parar por causa que o ritmo dela é diferente. E também ninguém tenta entender o porquê que o ritmo dela é diferente. A vida, ela só continua sendo a vida. E aí você começa a ler e também sente desconforto. Porque, tipo assim, a Macabé não é uma... ela não faz nada de errado. Ela não machuca ninguém, ela não atrapalha ninguém. Ela só não se encaixa na sociedade. E isso já é o suficiente para ela não ser ninguém para as outras pessoas. E aí eu fico pensando, tipo assim, o que faz alguém ser visto? O que faz alguém ser lembrado? É a sua inteligência? É a sua beleza? É dinheiro, talvez? É saber conversar? Ou será que tem gente que, não importa o que faça, elas nunca vão ser lembradas? Nunca vão ser alguém que merece ser lembrado? Eu não sei se é essa a palavra certa. E sendo bem honesto, quantas pessoas aqui passam pela nossa vida e nós nunca percebemos essas pessoas, sabe? Cara, é uma loucura. Leiam A Hora da Estrela. Agora vamos falar sobre a morte de Ivan Illich. Muito bom também. E diferente dos outros que eu comentei aqui, o Ivan Illich, ele não era esquecido. Ele era importante até. Ele tinha cargo importante, tinha status, tinha família. É como se ele tivesse a vida arrumada já. Mas aí que está o problema, porque o livro vai mostrando que a vida dele talvez não esteja tão arrumada assim. Daí ele fica doente e é uma doença que vai tirando aos poucos as coisas dele. Ele fica doente e uma coisa é que ele começa a ter tempo para pensar, porque ele vai ficar na cama ali, quieto, e ele começa a pensar na vida, e é aí que está o problema. Ele pensa muito sobre a vida dele, e quando você começa a pensar muito, você começa a achar problemas, ou ver problemas onde não tinha, sabe? E pensar demais, você vai acabar olhando para sua vida sem distrações e vai começar a reparar em coisas que você não reparava, né? E sozinho tinha que viver assim, à beira da perdição, sem nenhuma pessoa que o compreendesse e se apiedasse dele. Mas imagine, não aos 20 anos, não aos 30, não aos 40, mas no final da sua vida você começa a olhar para ela e ver e pensar: será que eu passei minha vida inteira vivendo de forma errada? E é isso que o Ivan Illich faz. E o mais engraçado é que a vida dele não foi ruim. Ele fez tudo o que as outras pessoas esperavam dele, seguiu o roteiro, construiu o que achava que era bom para ele, mas mesmo assim, no final, para ele parece que não foi o suficiente. E daí que vem a ideia, porque não é sobre fracasso, sabe? É sobre fazer tudo certo e ainda assim achar que faltou alguma coisa. E aí você pensa, né, pô, mas ele fez tudo, teve tudo. E o que é viver certo, então? Como que a gente sabe que não tá indo somente no automático? Porque o medo aqui no livro não é morrer, é perceber tarde demais que viveu uma vida banal, sabe? Uma vida feita para agradar as outras pessoas e não você, não aqui dentro, sabe? É loucura, loucura. Leiam A Morte de Ivan Illich. Se você parar para pensar e olhar bem, se vocês lerem, vocês vão ver que nenhuma dessas histórias é absurda, assim. Tipo, tem um cara que vira um inseto. Beleza, tem isso. Mas, tirando isso, o resto é tudo normal, sabe? É simplesmente a realidade nua e crua. E talvez seja por isso que incomoda, porque essa realidade está perto de nós, né? Não parece ficção do tipo, pô, essa história nunca iria acontecer comigo,
porque poderia acontecer com você, sabe? E isso que incomoda nós quando nós lemos estes livros. É um cara que deixa de ser visto, é outro que acredita que não tem nenhum valor, sabe? Tipo assim, isso não é fantasia. Isso é simplesmente a vida numa terça-feira qualquer, sabe? Acontecendo. É gente real, vivendo coisas reais, fazendo coisas normais, sem ninguém perceber muito, sem ser notado pelas pessoas. E uma coisa é que estes livros, eles não tentam te ensinar algo no final, eles não falam, ó, então a moral da história é isso aqui. Não, eles não fazem isso. Eles simplesmente deixam a história ali e vão embora. E você que fica pensando nas coisas, sabe? Você começa a ficar louco. E aí você segue a sua vida normal, mexe no celular, vai trabalhar e do nada esse livro volta na sua cabeça e fala: caramba, será que eu tô vivendo uma vida onde ninguém me vê? Será que eu tô vivendo uma vida errada? Mas estes livros são muito bons. Então, leiam estes livros. Vou deixar na descrição do vídeo. E comentem aqui também se alguém já leu algum destes livros. Comenta o que achou. Escreva um textão falando. Pô, se eu falei alguma coisa de errado também, comentam aí. E leiam os livros. Vou deixar o link também na descrição, caso alguém queira comprar. Então, muito obrigado e fiquem bem.